Pega esse gancho para lembrar você que terça-feira é dia de fatos da semana. Vai falar justamente sobre isso, né? O julgamento da possível cassação da chapa Dilma Temer, que começou na terça-feira, na noite da terça-feira passada, se estendeu até a sexta-feira. Foram mais de 30 horas aí de discussões, de apontamentos. Terminou de um jeito até que previsível. Roda o VT. Por 4 votos a 3, os ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral absolveram a chapa Dilma Temer por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. Foram 7 ministros a votar e coube ao presidente da Corte, Gilmar Mendes, desempatar o placar. Dilma Rousseff e Michel Temer eram acusados de usar recursos de propina de contratos superfaturados da Petrobras na campanha eleitoral, que saiu vitoriosa por uma margem pequena da chapa de Aécio Neves, autor da ação. O PSDB e o Ministério Público Eleitoral podem recorrer ao próprio TSE por meio de embargos de declaração, assim como aconteceu no julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, mas ainda não declararam se irão recorrer da decisão. E agora, o que vem pela frente para o presidente Michel Temer? É isso que vamos acompanhar aqui no Revista da Cidade. Para conversar sobre esse assunto, a gente está recebendo Erival Oliveira. Ele é professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Damásio Educacional e também assessor jurídico do Ministério Público Federal. Seja bem-vindo à revista, tudo bem? Obrigado, Regiane. Bom dia a todo mundo. Bom dia, é um prazer te receber aqui, até porque a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Não sei, a gente ficou com a impressão, boa parte da população pelo menos, de que existiam ali termos e argumentos jurídicos para caçar essa chapa, né? Argumentos fortes, importantes, mas que a gente teve um desfecho não jurídico e sim político. Sim. Qual que é a sua leitura em cima dessa absolvição da chapa Dilma Temer, professor? Bom, eu fico triste por conta de ter visto aquele monte de argumentos políticos e não jurídicos. Tecnicamente era um caso para se admitir o processo, as provas que foram angariadas durante a instrução, pelo princípio da livre atribuição do juiz na sua instrução. Então, poderia ter sido utilizado. Foi 4 a 3. Infelizmente, algumas pessoas indicadas pelo próprio presidente participaram do julgamento e a favor dele. Um peso importante, né? Em um país decente, o juiz se daria impedido. Sim. Mas como isso já... E foram indicações recentes, inclusive. Recentes. E como já aconteceu na história, de pessoas em situações próximas também não se darem por impedidas, a gente não ficou nada de excepcional. No Brasil sempre tem a exceção. Infelizmente, para passar o país a limpo, a gente tem que passar por isso. A sorte tem a imprensa livre, tem o judiciário livre. Com esses erros, ainda é possível recorrer, mas não sei se vai mudar muita coisa. O processo demora, a parte recursal. Em tese, ainda cabe embargos de declaração para o próprio TSE, verificar se muda ou não o entendimento. Além disso, depois é possível ainda recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Só que nesse caminhar praticamente já se esgotou o mandato dele. Então, afinal de contas, foi uma questão muito mais política do que jurídica, mas as duas coisas têm uma simbiose muito grande, né? Então, os argumentos lado a lado são interessantes. Por uma questão de, entre aspas, governabilidade, retirada de um presidente, que foi o que o Gilmar Mendes usou. É até plausível. Mas se a gente quer passar limpo, a gente tem que começar a pensar. A letra da lei ali está, a gente tem que cumprir, né? Como dizem por aí, não dá pra gente fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então a gente teria que ter algum dano para realmente ver de fato um resultado em cima da caça à corrupção, que é o que a gente está pretendendo agora desde o início da Lava Jato, com tanta coisa que já aconteceu. Agora, você falou de recurso, né? Inclusive no VT também a gente ouviu sobre isso. O recurso teria que ser impetrado pelo PSDB, que foi quem entrou com a ação. Sim. E que já assumiu ontem que não vai desembarcar do governo, vai continuar na base aliada, vai continuar aliado do governo, então provavelmente eles não vão fazer nada nesse sentido, né, nessa direção. O próprio procurador-geral, ele pode também, querendo, né, se ingressar com os embargos declaratórios, mas teria um cunho meio que procrastinatório, porque não vai mudar o entendimento dos votos que ali estão. Em tese, o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, mas também pouco provável, novamente, a questão da demora.
Então o próprio PSDB pode recorrer, o procurador, um membro do Ministério Público pode recorrer também, mas novamente a questão da demora. Não vai ser tão fácil. Nesse meio tempo, essa questão da investigação contra o presidente é algo interessante, tem outras vertentes que a gente pode até explorar. E fica triste para a gente que está do lado de fora, né? A gente olha 14 milhões de desempregados, a gente quer que a lei se cumpra. E fica tapando o sol com a peneira com essa impressão de que as coisas estão melhorando, né? Na economia, realmente, a gente vê uma certa recuperação, né? Mas o que a gente quer ver, realmente, o Brasil acontecendo, se recuperando, isso ainda está um pouco distante. Está um pouco distante, mas a própria população, através da mídia eletrônica, Twitter, Facebook, pressionando o próprio Supremo Tribunal Federal, a gente não pode esquecer que tem um processo cozinhando lá no Supremo contra o Renan Calheiros, aquele caso do pagamento da pensão da amante. Sim. Tem outros casos envolvendo outros indivíduos de outros partidos, do próprio partido do presidente. Então, vamos começar a acelerar? Então, o senhor ministro Gilmar Mendes, se é para passar o país a limpo, Supremo Tribunal Federal, as duas turmas, começar a agilizar. Teve a condenação do Maluf recentemente, foi preso um outro parlamentar quando estava descendo lá no aeroporto lá de Brasília. É um mecanismo, né, de você sanar. Mas o problema é, doa quem doer, né? Sim. Vamos investigar todo mundo? Tem que ser, né? E a coisa acontecer, essa investigação contra o presidente é algo interessante. Primeira vez na história que se investiga um presidente. Bom, a gente vai continuar falando sobre outras possibilidades de investigação do presidente também, até porque o Rodrigo Rocha Loures está preso e ele está sendo considerado aí o homem-bomba, né? Se ele anunciar aí uma delação, se ele negociar uma delação, muita coisa pode vir à tona. Vamos voltar ao nosso bate-papo aqui. A gente estava falando sobre as outras possibilidades de investigações em cima do presidente Michel Temer, né? Inclusive, tem uma nova denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve oferecer, né, durante essa semana, que estão querendo, inclusive, apressar as coisas. Tem relação a que essa denúncia? Essa denúncia é por conta dessa investigação que está sendo feita com relação àquela gravação do Joesley. Então, estão esperando o relatório da Polícia Federal, levar para o Janot. A denúncia está praticamente pronta, é só o laudo para dizer se é o indivíduo que está falando ou não. A denúncia vai ser oferecida, daí o ministro do Supremo vai receber, Fachin, depois ele não pode dar andamento, ele vai pedir autorização para a Câmara dos Deputados, daí a questão política no meio, né? Tá. Vai ser enviado para o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, que é aliado do presidente. Sim, na Câmara parece que o negócio já está meio resolvido, né? Porque a base aliada está maior do que a oposição, né? A própria oposição já assumiu isso. Isso, a ideia é de acelerar, quanto antes dar um parecer, manda para o plenário. Precisam de 342 deputados contra o presidente, isso é muita coisa. São 2/3, praticamente 67% contra ele. Tá, então não é maioria simples. Ele precisaria de 172 votos para escapar. Ao que parece tem 208, 209, então ele quer acelerar para estancar. Daí parou ali, esse processo não caminha, estanca ali, porque se houvesse autorização da Câmara dos Deputados, nesse caso do crime comum, ele seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá. Então, essa é uma vertente. Existem 14 ou 15 representações contra o Temer por conta do crime de responsabilidade, pela violação da probidade administrativa por conta dessa questão da gravação, desse tráfico de influência, esses financiamentos absurdos, né? Acho que nunca no mundo uma empresa conseguiu 8 bilhões para investir nela mesma e pega o dinheiro e investe nos Estados Unidos. O negócio é doido, né? É doido. Bom, então tem a investigação que vai parar na Câmara dos Deputados, com certeza, porque tem mais deputados favoráveis a ele. Tem a investigação do crime de responsabilidade, que se o presidente da Câmara dos Deputados, em uma das representações, ele acolhe, leva para uma comissão, faz um relatório, é apreciado por essa comissão, depois plenário da Câmara dos Deputados, depois passou por essa fase e vai para o Senado. E aí o mesmo caminho do caso da Dilma, né? Admissibilidade pelo Senado, comissão para analisar a representação, votação na comissão, votação no plenário, instrução e julgamento. Sim. É um processo longo, mas é aquilo que foi feito para a Dilma, tem que ser feito para ele também. Tá. Mas, novamente, na Câmara dos Deputados... Já vai barrar. Vai parar ali. E a gente fica nessa eminência, né? Essa sensação de que vai acontecer alguma coisa importante o tempo todo, né? E na verdade nada acaba acontecendo de muito significativo, né? Porque tá tudo terminando aí, a gente vai relembrar a velha pizza que a gente já conhece de muito tempo atrás, né? E tem a relação também do homem da mala, né? Que é o Rodrigo Rocha Loures, o ex-deputado que está preso e pode ser que ele negocie uma delação. Aí sim, muitos escândalos podem aparecer, né? Sim, é o que consta, esse indivíduo era o homem de confiança do presidente. E como sendo o homem de confiança, ele é testemunha. Sim. Gravações clandestinas não podem ser usadas para condenar alguém.
Agora, se eu tenho uma gravação autorizada pelo judiciário, o acompanhamento dele pegando a mala até que voltou com menos dinheiro, né? E a pessoa faz um depósito de 35 mil reais, né? Para compensar. Então, isso, de algum modo, essa pessoa é uma bomba relógio. Sim. Porque ela é testemunha, está sendo monitorado, diferente do caso do Joesley, né? O Joesley fez uma gravação sem autorização judicial e depois... Por conta própria. Por conta própria. Tá. Depois o MP pegou o depoimento dele, juntou as provas e é a primeira vez na história que um presidente está sendo investigado. É que numa democracia séria, né, só o fato do presidente estar ouvindo uma confissão de crime importante como aquela que o dono da JBS fez, né, dizendo que justamente estava comprando procurador, estava comprando juiz, etc. Já seria um escândalo a ponto de, independente se a gravação é clandestina ou não é, já seria indício suficiente para afastar um presidente numa democracia séria. Mas aqui a gente fica vendo essas provas, essas coisas que embrulham o nosso estômago. E a gente é obrigado a ver o jogo político passar por cima de tudo isso como se não fosse um escândalo de proporções astronômicas. É o caso Nixon, o atual caso Trump. Gravações podem incriminar alguém e essas gravações podem levar alguém a perder a presidência. Mas aí eu digo, Regiane, se você ligar para o Temer, você pode me receber hoje? O telefone pega, não vai te receber. Exatamente. Agora, alguém que financiou 1.800 e poucos parlamentares, todo mundo, é amigo do rei, cedeu avião para ficar passeando para o Nordeste. Essa pessoa tem um trânsito muito fácil. Sim. Então, aquele negócio, até que ponto essa relação depois é chamado de fanfarrão, né? Que cooptam os parlamentares. Os dois, desde as capitanias hereditárias, o nosso problema é o pessoal que tem dinheiro comprando quem não tem honra nenhuma. Então, daí esse bolo todo. E hoje em dia a quantidade de gente que não tem honra está muito grande, infelizmente, né? Tá. E uma coisa interessante, as eleições estão ficando mais baratas. Então tudo aquilo que começou lá com a ação penal 470 do mensalão do PT, a tendência é acabar. Eu não preciso fazer uma campanha bilionária. Hoje em dia os youtubers conseguem ganhar milhões de visualizações fazendo uma gravação em casa. Então dentro político, do quarto deles, começa a bater perna e faça a gravação em casa. É verdade, a tecnologia permite isso. Diminui o valor da corrupção. Deixa eu agradecer então a participação hoje de Erival Oliveira. Ele é professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Damásio Educacional e também assessor jurídico do Ministério Público Federal. Vou deixar aqui o contato através do Twitter, é @prof_Erival, Erival sem H, tá? @prof_Erival. Obrigada pela participação, tá mais do que aberto aqui o espaço. Minha mãe mandou um beijo pra você, dona Cecília. Ótimo, dona Cecília, obrigada. Ela falou que delícia. Ela é melhor que a Hebe Camargo. Mentira. Ai, que delícia. Dona Cecília, fiquei sua fã depois dessa, viu? Obrigada mesmo, olha. Que carinho. Obrigada. Tá aberta a porta pra voltar, viu? Obrigado. E volte logo, tá bom? Obrigado. Obrigada, até. Ai, que fofa, gente. Ai, ruborizei. Que linda.